Verdadeiramente, as coisas eram mais desejáveis quando eram proibidas. Sarah Andrews sabia disso mais do que qualquer outra pessoa. Um ano depois que Miles, namorado de sua filha Anna, terminou com ela para focar na carreira, ele começou a trabalhar no mesmo escritório de arquitetura que ela. Ele era o funcionário mais novo e foi colocado na equipe dela. Ela não o queria ali. Ainda estava com raiva dele por partir o coração de Anna e fazer sua filha chorar por vários meses. Mas isso não foi o motivo suficiente para pedir ao seu superior uma mudança de membro da equipe. Então ela aceitou e o acolheu na equipe. Miles a reconheceu assim que a viu. Afinal, os dois haviam jantado juntos e ele havia passado algumas noites na casa dela. E assim que ele teve a chance, ele foi dizer oi para ela. Mas ela o tratou como se nunca tivesse posto os olhos nele antes de ser contratado. E não demorou muito para que Miles recebesse o memorando. Apenas colegas. Nas reuniões de equipe, ela mal prestava atenção nele e fingia não ver que ele estava interessado em contribuir com a reunião. Isso continuou por um tempo, até que um dia ele deixou escapar o que queria dizer, e todos na sala gostaram de sua ideia, incluindo Sarah. Ela começou a incluí-lo nas reuniões, considerou suas ideias como fazia com todos os outros e deu-lhe tarefas reais. Miles foi brilhante. Ele cumpriu todas as tarefas que lhe foram confiadas, e em pouco tempo, Sarah se viu valorizando-o. Ela apreciou seus esforços e viu como eles afetavam positivamente o projeto de sua equipe. Então, ela começou a comandar as coisas por ele, tomou-o como seu braço direito e voltou a discutir as decisões que sua equipe tomava com ele. A Sarah e a Anna eram mais que mãe e filha, eram amigas. E quando a empresa contratou Miles pela primeira vez, ela contou tudo a Anna. Anna estava bem com isso. Ela havia saído de Miles e estava feliz por ele finalmente ter conseguido o emprego dos seus sonhos em um escritório de arquitetura respeitável. Mas Sarah estava chateada por Anna não se incomodar tanto quanto ela. Quando ela levou a notícia para casa, ela esperava que Anna igualasse seu trovão. Mas quando sua filha agiu com a cabeça fria, ela sabia que tinha que dar uma chance a Miles. Ainda irritava, porém, que Anna não estivesse nem um pouco incomodada. O cara a deixou para perseguir uma carreira como se não pudesse administrar um relacionamento e uma carreira juntos. Se Sarah estava sendo honesta, ela sabia que sua filha era muito para lidar. E se Miles estava falando sério sobre perseguir sua carreira, então ele estava certo em terminar com Anna. Anna era o tipo de namorada que fazia birra quando o namorado demorava muito para responder às mensagens dela. Era o tipo de namorada que terminava com o namorado 3 vezes por semana. Era o tipo de namorada que drenava e drenava a energia do namorado até não sobrar mais nada. Então, se Miles estava realmente falando sério sobre perseguir sua carreira e subir na escada corporativa, ele estava certo em deixá-la. Mas ainda assim doía Sarah, porque era ela quem passava as noites no quarto de Anna assistindo filmes idiotas de garotas e consumindo uma insalubre quantidade de sorvete. Mas como sua filha e seu ex-namorado pareciam ter superado o rompimento, quem era ela para pensar nisso? Então ela também superou isso e se relacionou com Miles, a maneira como um chefe se relacionaria com um funcionário promissor. Mas o que os aproximou foi um projeto para um cliente exigente. O cliente era um cliente de longa data que tinha um excelente relacionamento com o céu da empresa. Seus projetos sempre exigiam muita pressão e longas horas, mas ele nunca havia sido designado para Sarah e sua equipe, até que ele era. Eles criaram vários designs e debateram várias ideias, mas quando Sarah os apresentou a ele, ele não gostou. Ele queria algo espetacular, algo cativante.
e eles tiveram que voltar para suas mesas. Eles tiveram 3 reuniões, onde apresentaram várias ideias para ele, mas ele era contra tudo. Após a última reunião, ele foi ao escritório do chefe para reclamar que eles estavam perdendo seu tempo e que da próxima vez que lhe apresentassem qualquer bobagem, ele levaria seus negócios para outro lugar. Claro, o céu implorou a ele para dar-lhes outra chance e prometeu obter excelentes resultados para ele na próxima vez. Quando ele saiu, seu chefe desceu sobre ela com a mesma energia que o cliente despejou sobre ele. E como acontece com a hierarquia das coisas no mundo corporativo, Sarah também pressionou sua equipe. Eles trabalharam muito naquele dia e ficaram até depois do horário de encerramento para terminar as tarefas que ela havia designado a eles. Quando terminaram as tarefas, eles as entregaram para ela conferir e, como tal, ela foi a última pessoa a sair naquela noite. Ela pensou que estava sozinha no escritório e tirou os pés dos sapatos e o colocou sobre a mesa enquanto fazia tudo com cuidado extra. A batida em sua porta avisou de que ela não estava sozinha. Quando ela olhou para cima e viu Miles, ela tirou as pernas da mesa e perguntou o que ele queria. Ele disse que só queria saber se ela precisava de ajuda. Ela olhou para a pilha de trabalho em sua mesa e concordou que sim. Miles ocupou o lugar oposto ao dela e trabalharam em silêncio por um longo tempo, até que começaram a tirar sarro do chefe e do cliente. A risada de Sarah ecoou quando Miles fez uma imitação apropriada do exigente cliente. Eles verificaram metade da pilha antes de decidirem encerrar o dia. No dia seguinte, Miles ainda ajudou depois de terminarem o trabalho do dia. Enquanto trabalhavam, eles conversavam, e aos poucos, Sarah começou a conhecer Miles como outra pessoa que não o ex-namorado de sua filha. Passou a conhecê-lo como mais do que um colega. Ela se descobriu gostando da personalidade dele. Sua gargalhada estrondosa, que antes a irritava quando estava com Anna, passou a agradá-la, e ela ansiava por ouvi-lo rir. Quando ele entregou os arquivos para ela notou suas mãos cheias de veia, e quando ele bebeu água, ela olhou para o pomo de Adão protuberante. Sarah sabia que estava atraída por Miles, e quanto mais tentava lutar contra isso, mais a atração lutava para ser concretizada. Ela também sabia que era errado desejá-lo, mas parecia que as coisas eram mais atraentes quando deveriam estar fora de alcance. Ela queria tanto Miles até que um dia decidiu fazer sexo com ele e tirar isso de seu sistema. Ela tinha certeza de que se ela dormisse com ele uma vez, ela ficaria bem. Então, ela beijou Miles um dia, em seu escritório depois do trabalho. Miles pareceu chocado com o beijo, mas não chocado o suficiente para recuar ou afastá-la. Ele a beijou de volta e a deixou vagar com as mãos sobre seu corpo até que ela desabotoou sua camisa. As mãos dele também percorriam o corpo dela enquanto eles ofegavam e suavam em seu escritório. Mas as coisas proibidas tinham um chamado para elas, e o que ela pensou que seria uma coisa única se transformou em uma coisa regular. Eles até exageraram e começaram a reservar quartos de hotel, já que não podiam continuar fazendo sexo no escritório. Nenhum dos dois falou sobre o que estavam fazendo. Eles simplesmente se encontraram, se despiram, fizeram sexo e seguiram seu caminho. Eles não falaram sobre como isso afetaria Anna se ela descobrisse. Eles não falaram sobre o que dormir juntos significava para eles. Falar coisas complicadas fez com que ela fodesse, parecesse mais fenomenal. Então Sarah ficou mais do que feliz em ter um cenário de ação que fala mais alto do que palavras. Mas a consciência poderia ser um juiz verdadeiramente rigoroso. E depois de fazer sexo com Miles quase todos os dias depois do trabalho e voltar para casa para encontrar a filha no sofá, ela se sentiu mal.
Ela se sentia péssima e desapontada consigo mesma. Ela também estava preocupada em como Ana reagiria se descobrisse. Os pensamentos atormentavam sua mente durante a noite, mas no dia seguinte, no trabalho, ela ainda cobiçava Miles. A situação estava ficando difícil para ela e ela precisava de alguém para conversar. Mas a única pessoa em que ela confiava era Ana, e ela definitivamente não podia confiar nela sobre isso. Então, ela manteve silêncio sobre isso e deixou isso assombrá-la em segredo. Então, uma noite, ao sair de um hotel com Miles, ela encontrou sua tia Cassie. Tentou se esconder porque a tia era fofoqueira e não precisava que ela saísse contando para todo mundo que a viu no motel com o namorado de Ana. Mas tia Cassie a tinha visto e ela caminhou até eles. O pior de toda a situação foi que tia Cassie também conheceu Miles. E ao se afastar, lançou um olhar ardente para Sarah. Mas ela não disse nada sobre isso, até que eles se conheceram em um evento familiar 2 meses depois. O evento familiar foi a festa de aniversário do irmão de Sarah, Ben, e aconteceu na casa dele, a cerca de 20 minutos do apartamento dela. Claro, ela foi com Ana. Ana começou a perceber que algo estava incomodando sua mãe e perguntou a Sarah várias vezes o que havia de errado com ela, mas ela disse que estava bem, e Ana deixou-a estar. Ela sabia que sempre que estivesse pronta, sua mãe falaria com ela sobre o que quer que a estivesse incomodando. Se ela soubesse. O problema de Sarah era porque, por mais que ela odiasse depois de fazer sexo com Miles, ela ainda queria fazer de novo no dia seguinte. E ela queria alguém que lhe dissesse que ela não estava errada por cobiçar o ex de sua filha. Ela queria que lhe dissessem que o que ela fez não foi horrível. Ela pensou que se talvez contasse com outra pessoa sobre isso, ela se sentiria melhor. Na realidade, quando Sarah e Ana chegaram à festa, ela flagrou a tia olhando-a de soslaio. E assim que a mulher pôde, chamou-a de lado para falar sobre o que tinha visto outro dia no hotel. Claro, Sarah mentiu e disse a ela que estava lá apenas em uma reunião de negócios com Miles. Tia Cassie não se deixou enganar, mas manteve a boca fechada, até que ela tenha álcool suficiente em seu sistema. O álcool fluiu livremente na festa e em sua angústia. Em nenhum momento Sarah estava embriagada com todo o álcool que havia consumido e queria dormir. Ana levou-a para cima, para o quarto que o tio lhe indicou. A festa ainda estava acontecendo, então ele pediu que ela levasse a mãe lá e voltasse se ela quisesse. Ela disse que sim, então levou sua mãe resmungona escada acima para o quarto, desafivelou as botas até o tornozelo e as colocou ao lado do sofá antes de ajudá-la a se acomodar na cama. Ela deixou cair um balde ao lado da mãe para o caso de precisar vomitar mais tarde à noite e quando se virou para sair, a mãe disse com voz arrastada: "Eu te amo, Ana." Sua voz era tão baixa e abafada pelos lençóis da cama, mas Ana ouviu e sorriu para ela. "Eu também te amo, mãe." Então, a garota desceu as escadas para se juntar à festa. Nos poucos minutos que Ana levou para levar a mãe para cima e prepará-la para dormir, tia Cassie já havia dito à irmã Beverly o que ela tinha visto no hotel. E o que tornava ainda pior era que ela dizia isso com tanta convicção, como se os pegasse entre os lençóis. Quando tia Beverly ouviu, seu suspiro foi tão alto que alertou outro membro da família, o filho de Ben, Lucas. Lucas conseguiu a história com a tia Beverly e contou para outra pessoa, que então contou para algum outro parente. Quando Ana desceu as escadas, a história já havia circulado como uma gripe, e todos prestaram mais atenção nela enquanto ela descia as escadas. Quase todo mundo estava olhando para ela, e os que não estavam fazendo coisas totalmente estranhas, como Lucas, que tentava colocar uma garrafa fechada de vinho na taça que tinha na mão.
A princípio, ela pensou que algo muito ruim havia acontecido. Talvez alguém tenha morrido ou algo assim. Então, ocorreu a ela que se alguém estivesse morto, tia Beverly estaria chorando. Quando ela desceu as escadas, seus olhares se desviaram dela e eles tentaram continuar com a festa, mas continuaram agindo de maneira incomum, robótica. E ela não teve escolha a não ser exigir que eles contassem o que aconteceu. Ninguém queria conversar, então ela agarrou a camisa de Lucas e ele disse que não sabia o que havia acontecido. Pelo amor de Deus, alguém pode me dizer por que todos vocês estão agindo de forma estranha? Ela gritou. E tia Cassie então deixou escapar. Sua mãe pode estar fazendo sexo com seu ex-namorado. Quando Ana soltou a camisa de Lucas, tia Beverly deu um tapa na mão de tia Cassie e disse: Cassie! Cassie esfregou o local. O quê? A garota já sabia que algo estava acontecendo pela maneira como todos vocês estavam se comportando. Tia Beverly começou a castigar tia Cassie e chamá-la para fora até mesmo por revelar o segredo em primeiro lugar. Mas Ana se afastou da festa. Ela voltou para o quarto onde estava sua mãe e dormiu no sofá. Sarah acordou alguns minutos antes do meio-dia do dia seguinte. Sua garganta estava seca e o quarto estava vazio. Então ela desceu as escadas até a cozinha para pegar água. A maioria de seus parentes já havia ido para suas casas, e apenas alguns estavam espalhados enquanto ajudavam Ben a arrumar sua casa. Ela disse bom dia para aqueles que viu e ignorou seus olhares estranhos. Ela foi a primeira pessoa a ficar bêbada em um evento familiar. O que havia com os olhares? Ao entrar na cozinha, viu a Anne encostada no balcão da cozinha, comendo tortas de frutas direto da caixa e assistindo TikToks. Ela bebeu água antes de perguntar à filha: Por que você não está ajudando seu tio a arrumar? Ana ignorou-a e continuou a triturar o cereal. Então Sarah foi até ela e de brincadeira bateu em seu lado com a própria filha. Então Ana gemeu. Sarah ficou surpresa. Ela não sabia o que poderia ter acontecido para deixar sua filha chateada, e nem pensou que poderia ser ela a causa da atitude da menina. Então perguntou: O que aconteceu, Ana? Eu disse alguma coisa ontem à noite? Ana colocou algum espaço entre eles antes de dizer: Tem algo que preciso te perguntar. Você pode prometer não mentir? Sarah estava mais do que confusa, e o álcool que ela tomou na noite anterior, junto com a atitude que ela estava recebendo de sua filha, fez sua cabeça começar a doer. E ela disse: Eu prometo. E aí? Você está ou não dormindo com Miles? De tudo o que Sarah esperava que Ana perguntasse, essa era a última coisa que ela pensou que a garota iria perguntar. E ela começou a gaguejar. Ela olhou para a entrada da cozinha e pôde ver alguns de seus parentes espiando. Ela se virou para Ana. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Ana soltou uma risada seca. Então, isso é um sim. Uau! Sarah tentou novamente. Ela estendeu a mão para Ana, mas Ana se afastou de seu toque. O que eu simplesmente não entendo é por que você estava tão determinada a removê-lo de sua equipe e depois se virou para começar a dormir com ele em questão de meses. Ana parecia realmente brava e Sarah não podia nem culpá-la. Ela só ficava implorando para que conversassem sobre isso em casa, mas Ana ignorou e continuou falando. Então Sarah disse: Sinto muito, eu não sabia que você ainda gostava dele. E Ana respondeu: Eu não gosto mais dele. E essa nem é a questão. A questão é que você, minha mãe, dormiu pelas minhas costas com meu ex-namorado. Por quê? Você o ama? O quê? Por quê? A única coisa que Sarah pôde dizer foi que sentia muito. Ela não amava Miles, e ela nem queria um relacionamento com ele ou algo do tipo.
Tudo o que ela queria era fazer sexo com ele, e o sexo acabou sendo bom demais que ela não conseguiu parar. Mesmo sabendo que isso poderia criar uma barreira entre ela e Ana, porque ela não parou. Ela temeu o dia em que Ana descobriria sobre ela e Miles. Ela pensou que Ana ficaria brava e quebraria um prato de raiva ou algo assim. Mas, em vez disso, a garota apenas pareceu genuinamente desapontada, e a decepção doeu ainda mais profundamente do que a raiva teria. Finalmente, Ana balançou a cabeça para ela e disse: "Você sabe o quão vil você parece agora?" Foi quando o irmão de Sarah, Ben, entrou na cozinha e pediu aos parentes que estavam na porta que saíssem. Então, ele disse a Ana: "Não fale assim com sua mãe." Ana revirou os olhos, pegou o telefone e disse: "Não posso nem estar na mesma sala que você agora." Então, ela saiu da cozinha. Quando ela saiu, Ben deu um tapinha reconfortante nas costas de Sarah e também saiu da cozinha. Sentou-se no banquinho e apoiou a cabeça nas mãos. Ela nunca tinha visto sua filha parecer tão desapontada. Ela nem sabia como faria as pazes com sua filha. Sua cabeça doía, seus olhos ardiam, e ela se perguntava por que tinha ido em frente para agir sobre sua atração pelo corpo de Miles, quando sabia o efeito que isso teria em seu relacionamento com Ana quando a garota descobrisse. Talvez, por mais desejáveis que fossem as coisas proibidas, ficar longe delas era a coisa certa a fazer.